Dando continuidade a essas duas equações químicas e a aula de balanceamento, vamos fazer o seguinte, né? Vimos na aula passada, né? Conseguimos ver que obedecemos a regra do Marshall para balanceamento por tentativa e erro. Aqui é a mesma coisa, só que um método mais rápido do que fazer aqui esse esquema aqui. Ó. Então, o que ele diz? O que é índice de um lado vira coeficiente no outro, né? O que seria esse lado? Reagente e produto. Então, o que é índice no reagente vira coeficiente no produto e vice-versa, né? Para cada substância. E aí, como é que a gente pode fazer? Usando de novo a regra do Marshall, deixa o hidrogênio e o oxigênio por último. Então, vamos começar pelo carbono. O que a gente tem aqui? Ó? Carbono. O que a gente tem? 5 de um lado, 1 do outro. Qual que é o índice aqui? Ó? 5. Qual é o coeficiente? 1. No outro lado, o índice e o coeficiente são 1. O que a gente sabe? Olha ali. Ó. O que é índice num lado vira coeficiente no outro. Vem 5 para cá. E o contrário é verdadeiro também. Por quê? Porque aqui o índice é 1 e ali o coeficiente fica 1. Tá certo, né? Isso aí. Índice vira coeficiente. Vamos agora para o hidrogênio, né? Tem 8 aqui. Só que lá tem 2. Daí eu penso sempre em multiplicação. Que número vezes 2 que vai dar 8? Só pode ser 4. Agora que está ajustado, vamos ver esse lado que a gente ajustou, quantos oxigênios tem, né? Num lado a gente tem 2, mas nesse aqui, quanto que tem? 5 vezes 2, 10, mais 4 vezes 1, né? Vai dar 14. Então tem que ter 14. Como é que eu faço para ter 14 aqui? Sabendo que eu só posso mexer na frente. Eu já tenho 2, que é número vezes 2 que vai dar 14. Só pode ser o 7. Então assim a reação toda está balanceada. Fazendo esse de baixo aqui, a gente vai ter o seguinte. Ó. Temos aqui o etanol. Ó. Lembrando que ele está separado aqui. Ó. O OH está enfatizando que é um álcool, né? Mas isso aqui poderia ser escrito assim, ó, C2H6O, né? Então, cuidado com o número de hidrogênios. Quanto que a gente vai ter? Fazendo a regrinha do Marshall, né? Começa por carbono. Qual que é o índice aqui? 2. Então, o que é índice vira coeficiente no outro lado. Aí, 2. 2 carbonos, 2 carbonos. Agora, os hidrogênios. Quantos tem aqui? Ó? Tem 5 mais esse 1 aqui. São 6. E no outro lado tem 2. Opa, vou mexer com esse menor. Que número vezes 2 que vai dar 6? Só pode ser o 3. E agora a gente vê os oxigênios, né? Vamos ver no lado que a gente alterou. 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 1, 7, né? Opa, mas não tem nenhum número que a gente faça ali, vezes 2, um número inteiro, né? Que faça vezes 2 e dê 7. Só tem número quebrado. Mas daí, para não trabalhar exatamente com números decimais, dá para fazer o seguinte método, né? A seguinte operação. Dá para pensar o seguinte, tem que ser 7 ali, mas tem aquele 2 para complicar. Como não tem um número inteiro que vezes 2 vai dar 7, a gente faz assim, ó. A gente escreve um número que a gente quer, que é 7, e divide por aquele que a gente não quer. Porque fazendo isso aqui vezes 2 ali, ó, vai cortar e vai ficar 7. Então aqui só pode ser 7,5, que é a mesma coisa que 3,5. Mas aí dá para deixar assim. E ainda, se tu quiser facilitar o problema na hora de fazer conta, vai que ele pegue o oxigênio para fazer conta na estequiometria, tu pode fazer o quê? Multiplicar tudo isso aqui por 2, pelo número que está aqui embaixo, para tirar esse 2. Aí ficaríamos com o quê? 2 etanol, 2 mol de etanol, né? Mais 7 oxigênios, vai cortar o 2 com 2. 4 CO2, mais 6 águas. E aí pode resolver a questão usando esses coeficientes que vai dar certo também, tanto com 7,5 quanto com o 7, ok? Então, o resultado vai ser o mesmo, né? Porque depois é uma questão de proporção. E uma dica que eu deixo, por exemplo, quando você fala muito de hidrocarbonetos ou compostos de carbono também, como álcoois, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos supor que aqui eu tivesse C6, vamos ver, C6H14, né? E se eu tivesse o C3H8, dois hidrocarbonetos, o que a gente vai ter aqui? Quando eu tenho um hidrocarboneto que ele é par, a gente vai ter o quê? Um número quebrado, né? Um número fracionário quebrado na frente do O2, né? Como coeficiente, um número decimal, né? Um número fracionário. E quando ele for ímpar, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um número, até vou botar uma setinha aqui, a gente vai ter um número inteiro na frente do O2, como coeficiente. Então, é uma dica que eu deixo aí, porque vai ajudar muito nos exercícios, ok?
E o bom de tudo isso aqui é que geralmente questões de vestibular, questão de Enem, questão de concurso, as reações químicas em problemas de estequiometria já vêm balanceadas, então se atente muito isso aí. Eu vou botar até uma equação aqui, que isso aqui é bem recorrente. Muitas vezes a gente já vê uma equação e já sai balanceando, né? Não faça isso. Verifique antes se ela precisa de balanceamento, porque muitas vezes a gente cai num sistema assim, ó. Então, o que a gente tem? Muitas vezes a gente tem uma equação dessa, precisa de balanceamento, ó, tem um cálcio, um carbono, um carbono. 3 oxigênios aqui também, ó, tem 1 mais 2, 3 oxigênios. Já está balanceado, não precisa fazer nada. Isso aí até pouco tempo. Muita gente é atrapalhado, nervosismo, pode acabar fazendo balanceamento de uma reação que não precisa, ok?